É dramática a situação para os cristãos do Egito. Padre Vincenzo Ianiello comenta os resultados eleitorais. Não existe mais segurança. Os cristãos que podem estão deixando o país. É um momento difícil também para as famílias no Oriente Médio, mas ao mesmo tempo rico de esperança. A opinião de Nasser Shakur, membro do Pontifício Conselho para a Família. No Monte Carmelo foi inaugurado o Jardim das Mães. A poucos metros do lugar que foi devastado pelo incêndio há um ano, foram plantadas 44 árvores para recordar as vítimas de cada religião que morreram durante o incêndio. Um jogo entre italianos e palestinos, aplaudido por um público de crianças e jovens, no estádio El Kader, um evento que foi mais do que um jogo, mas um gol para um campo de futebol em Belém. Natal é a história de um Deus que veio inaugurar a estrada da renúncia e, despojando-se de tudo, encontrou o homem. Na mensagem do custódio da Terra Santa para este Natal, o desejo de sermos transformados em pessoas que se perdem dentro da própria história ao procurar Deus e se reencontram na descoberta que este tesouro está no campo da vida. Os mais admirados são os jovens que se perguntam: onde erramos? Onde erramos? Não usa meios termos Padre Vincenzo Ianiello, diretor do MUSC, Centro de Estudos Orientais Cristão do Cairo, para comentar as recentes votações no Egito. Votações que indicam os irmãos muçulmanos, seguido pela principal novidade dessas eleições, o Partido Salafita. Se encontram dois grupos extremistas dentro do Partido dos Irmãos Muçulmanos. Depois existem mais dois grupos, aqueles que se consideram extremistas e aqueles que se declaram mais moderados. Tem o perigo que se possa acontecer uma luta entre eles, o que levaria a uma guerra civil. A preocupação de Padre Ianiello que encontramos em Jerusalém é principalmente com os cristãos, pequena minoria diante das radicais mudanças na sociedade egípcia. Se Mubarak não dava plena garantia, nesse período de transição, as condições pioraram. Rimane la paura perché questi, soprattutto i salafiti, dicono chiaramente che bisogna ridurre il potere dei cristiani in Egitto. O medo continua, principalmente porque os salafitas dizem claramente que é necessário reduzir o poder dos cristãos no Egito em nível econômico. Também porque os cristãos trabalham bem, estão em vários setores, e alguns têm medo que o desenvolvimento econômico possa dar a eles mais influência no país. Ultimamente, tem uma campanha realizada pelos muçulmanos para que ninguém compre coisas dos cristãos, ou ainda que um taxista se negue a levar um cristão no carro. Como será o futuro? Devemos esperar. Ad esempio, a comprare niente dai cristiani, che i musulmani, un autista musulmano può anche rifiutarsi di prendere un passeggero cristiano, soprattutto se deve fare un certo tipo di attività. Ci sono di queste dicerie per il momento. Poi quali saranno i risultati? Penso che solamente il futuro ce lo potrà dire. As incógnitas da primavera árabe preocupam todos os cristãos. Padre Vincenzo fala das armações eleitorais e sustenta que no país está crescendo uma campanha midiática contra os cristãos que causa medo. E quem tem condições está procurando sair do país. Não tem mais segurança. Com essas eleições, foram colocados completamente fora de jogo. E se existe um mínimo de abertura, existe também um medo que esta acabe. Ninguém pode dizer o que acontecerá no futuro, mas existe muita preocupação. Os cristãos, principalmente aqueles que podem, começam a pensar em deixar o país. É um momento difícil aquele que está atravessando a família no Oriente Médio, cheio de problemas, mas também de esperança. Poderia ser esta a síntese do conteúdo da Assembleia Plenária sobre a Família que aconteceu em Roma na última semana de novembro. Para representar as famílias do Oriente Médio estavam Nasser Shakur e sua mulher Amira.
O casal que vive em Haifa apresentou o tema baseado no documento Familiares Consórcio, exortação de João Paulo II de 1981, e que foi acolhida nesses anos nas regiões orientais, com particular atenção ao papel da família como sujeito de evangelização e anúncio. Essa exortação nasceu em 1981. Nós estamos celebrando o 30º aniversário e estamos colocando em prática nos cursos de preparação ao matrimônio. Procuramos seguir as famílias também depois, com centros de escuta e de reconciliação. Existem muitos métodos para trabalhar com a família, porque família quer dizer vida e também desafio, que não são problemas, mas estímulos para ir em frente. O casal recordou como a exortação de João Paulo II mudou o paradigma do catecismo da família no Oriente Médio. Às vezes dizem, falta a conscientização que o papel da família é uma prioridade no Oriente Médio e não encontram apoio nas autoridades eclesiásticas. Muito trabalho já foi realizado, mas falta muito ainda para se fazer. O futuro é difícil, temos tantos desafios com a secularização e na demografia, na imigração, mas, ao mesmo tempo, temos muita esperança, porque Jesus disse, não tenha medo, pequeno rebanho. A nossa esperança é que a perseguição nos fortalecerá e os problemas nos unirão. O futuro é baseado em nós, o decidimos nós. Somos os protagonistas. نستنى للمستقبل وقت اشي يقرر غيرنا عننا انما النواة الداخلية كيف بتركز على نفسها كيف العيلة بتنبنى وبتتوحد هي اللي بتعطي الأساس. Decidimos construir e replantar as árvores que foram destruídas aqui. 44 árvores plantadas, como as 44 pessoas mortas pelo incêndio no Monte Carmelo há um ano. No primeiro aniversário, o Centro Interreligioso do Monte Carmelo quis recordá-las, inaugurando o Jardim das Mães, uma cerimônia que reuniu muçulmanos, hebreus, drusos e cristãos. Decidimos criar um jardim interreligioso que honre a memória deles e que seja um símbolo do diálogo que cristãos, muçulmanos e hebreus estão construindo em Israel. Um minuto de silêncio para recordar as vítimas. Depois, no palco, alternaram-se todos os representantes das diversas religiões para recordar o incêndio. Um encontro que deixou pouco espaço para retórica e foi dominado pela recordação viva de todas as vítimas. Tragédia que hoje se transforma em esperança no caminho da reconciliação entre as religiões. Como pai de uma das vítimas, quero agradecer muito quem promoveu este evento. É uma maneira de expressar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a todas as famílias que sofreram. Em um dia como este, nos coloca juntos, drusos, muçulmanos, hebreus e cristãos. Isto nos diz que é possível viver juntos em Israel. His wife of Sergeant Yitzhak Malina. Sou a mulher de uma das vítimas. Tivemos uma jornada intensa na universidade, onde foram distribuídas as bolsas de estudo em memória destas 40 pessoas mortas e viemos aqui para respeitar também esta iniciativa que mantém viva a memória deles. ומשם הגענו לפה לטקס, גם לתת כבוד לאלה שיזמו את הטקס, לזכר חללי אסון הכרמל. Estamos aqui por estes jovens mortos que deram a vida para salvar os outros. Vimos este incêndio. Era terrível o fato de não poder ajudá-los. O Monte Carmelo ficou triste, derramou tantas lágrimas. Lembro quando vínhamos aqui para fazer churrasco. Hoje estamos abatidos, mas agradecemos a todos aqueles que organizaram este dia. Mas são os abraços que dizem mais do que 1000 discursos. Em uma atmosfera de sincero afeto entre as pessoas, 44 sementes plantadas que já estão crescendo, enquanto que outras frágeis sementes do Carmelo morreram há um ano. Mas hoje o fruto delas já é grande.
ريال مدريد وأحب أن ألعب فوتبول. Gostaríamos de ter um estádio, um campo grande. Os jovens jogam futebol pelas estradas, nas ruas, nos bairros. Nós gostaríamos de ter um lugar belo, grande, para jogarmos. Um lugar para ser cuidado, em ordem e limpo. Dia 7 de dezembro, em Alcader, pequeno centro às portas de Belém, o público que assistiu o jogo entre italianos e palestinos era composto principalmente por crianças e jovens. Os dois times, da outra parte, foram em campo para eles. Um gol para um campo de futebol em Belém. Esse é o nome escolhido para o evento promovido pela agência de peregrinação Diomira Travel, com a Associação Italiana Oasis de Paz e a Football Academy, presidida por Padre Ibrahim Faltas, ecônomo da Custódia da Terra Santa. O projeto prevê a realização de um campo de futebol para as crianças da cidade palestina, que atualmente não tem um lugar seguro e adequado onde dedicar-se ao esporte. Seguo da anni un po' un progetto sullo sport, soprattutto con i bambini. Eu sigo um projeto esportivo, principalmente com as crianças. Crianças que levei para a Itália há 6 anos e que hoje são jovens que frequentam a universidade e trabalham. Pensamos que esse pode ser um meio para educá-los a um projeto de diálogo intercultural e que serve principalmente para as crianças desse território. Um pouco para exprimir o desejo de jogar futebol, o desejo de liberdade. O esporte é um meio de diálogo e paz. In fondo è sempre stato proprio un mezzo di dialogo e di pace. No estádio de Alcader se encontraram uma seleção de jovens jogadores palestinos provenientes de Belém, Beit Jala, Beit Saur e o Dionira Team, com jogadores dos agentes imobiliários, os padres da seleção de sacerdotes e alguns profissionais que no passado jogaram em Série A. Para muitos, não se trata do primeiro contato com a terra. Marco Nappi, ex da Fiorentina, Udinese, Atalanta, já trabalhou em projetos esportivos com os jovens palestinos. Il nostro progetto è quello di poter regalare un campo di calcio qui a Betlemme a questi meravigliosi ragazzi. O nosso projeto é construir um campo de futebol aqui em Belém para esses jovens maravilhosos que têm tantas qualidades humanas e no plano técnico de futebol. Tem um jovem de nome Adam, que tem muitas possibilidades de no futuro ser um grande campeão. Porém é necessário criar estruturas para fazê-los crescer, porque eles merecem. Nós estamos dispostos a investir aqui na Palestina, também porque descobrimos um país maravilhoso, um país fantástico, que me ajuda muito e ajuda também os meus colaboradores. Abbiamo conosciuto un paese meraviglioso, veramente un paese fantastico che mi ha dato tanto e ci ha dato tanto a tutti i miei collaboratori. Não é um evento isolado no dia 7 de dezembro. Nos meses passados, as crianças da Academia de Futebol tiveram a ocasião de encontrar jogadores italianos, seja na Itália como nas regiões de origem, em campos dedicados às técnicas de jogo. Um projeto de conexão que continua para ajudar os jovens dessa terra. Our people should have something to A nossa gente deve ter alguma coisa para se distrair, porque sofremos muitas pressões e temos necessidade de mantê-los longe dos conflitos. E acredito que essa seja uma boa colaboração que dá às nossas crianças a oportunidade de jogar futebol em modo profissional, não somente como jogo. O futebol nunca faz mal. Natal é a história de um Deus que veio se esconder em um campo. Escondido no fazer-se pequeno, filho de um homem. Criança como qualquer outra criança. Escondido no nascer em silêncio em Belém. Natal é também a história dos campos de tesouros. A muitos chegou a notícia que
que o tesouro estava próprio ali, naquele campo. Infelizmente, nem todos o procuram, nem todos o encontram, nem todos deixam tudo para tê-lo. Para possuir o tesouro, é necessário antes despojar-se de tudo. Esta é a única via. Não basta encontrar o tesouro, não basta saber onde está. É necessário entregar a vida. O tesouro não é encontrado por acaso. Não se pode possuí-lo pela metade. Quem ama renuncia a tudo, porque amar significa perder tudo, doar tudo. O primeiro a assumir este risco foi o próprio Jesus, escondido no campo de Belém, na esperança que todos o pudessem encontrá-lo. Foi ele quem inaugurou a estrada da renúncia. Perdeu tudo e encontrou o homem, como o homem que deixa tudo e encontra Deus. Pode ser, e muitas vezes é assim, que olhando de fora parece que nada muda, em particular a história da nossa Terra Santa, que continua sendo a realidade dramática que vemos e vivemos. Ódio, divisão, medo, suspeitas, julgamentos. Mas dentro muda tudo. Muda o olhar sobre a vida e, por graça, muda o modo de viver. Se reencontra o gosto pela vida, porque a vida não é só um campo, mas é o campo que esconde o tesouro. O desejo para este Natal é o de sermos transformados em pessoas que se perdem dentro da própria história à procura de Deus. E no desejo de encontrá-lo, se reencontram na descoberta que este tesouro está de verdade no campo da nossa vida e daqueles que estão ao nosso lado.